Essa aula vai ficar gravada para depois eu compartilhar com vocês também, ok? Então, com muita honra que eu venho aqui hoje com vocês, né, falar sobre vínculos familiares. Eu escolhi essa foto aqui desta série, né, que é Modern Family, não sei quem conhece, mas eu gosto, já assisti a temporada toda e talvez assistiria até de novo, porque é muito legal, é interessante, né, quando a gente assiste essa série com o nosso olhar clínico. É muito interessante. Fica a dica para vocês. Porque tem aí diferentes tipos de família, né? E que são esses tipos de família, são esses modelos que vão bater lá na nossa clínica, que vão bater lá para a gente ajudar, né? Ah, não me apresentei para vocês, né, gente? Eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Débora Luz, eu sou psicopedagoga clínica institucional, formada na PUC Paraná. Sempre falo com muito orgulho, né, das minhas professoras, que com certeza vocês conhecem todas, dentre elas Isabel Parolin, Evelise Labatucci, Simone Calberg, Laura Montserrat, todo esse povo aí que vocês leem livro delas foram as minhas professoras na PUC de especialização. Então, eu sempre falo com muito carinho de cada uma delas, né? E em especial da minha mentora até hoje, a Mariângela Calderari, que ela é coordenadora de todo o núcleo de psicologia da PUC, que é um profissional excelente e de uma humildade, assim, fora do padrão, fora do normal. Então, sempre dou honras a elas, né? Porque a gente carrega junto elas no conhecimento e no coração. Eu tenho 40 anos, sou mãe de um garotinho de 13 anos e meu esposo se chama Mauro. Moramos em Curitiba, que está frio pra caramba. Estamos aqui em 10 graus hoje. E é por isso que eu tô aqui de lã e jaqueta, ainda morrendo de inveja do Cleones que está de camiseta. E estou na área clínica faz muito tempo. Na área da educação eu entrei em 1998, então faz muito tempo que eu tô nessa área. Carrego aí alguma bagagem de experiência para compartilhar com vocês, ok? Vamos adentrar então ao nosso conteúdo. Para a gente falar de família, para a gente falar de vínculos, né, como foi o pedido do Cleones, não tem como não falar de Pichon Rivière, porque como vocês sabem, a psicopedagogia dentro da epistemologia, da linha da epistemologia convergente, ela é um tripé. Temos lá Freud, temos Piaget e temos Pichon Rivière. Pichon Rivière, ele vem falando dos vínculos, então não tem como eu falar hoje de família, de vínculos familiares, se nós não retomarmos a base científica, a base teórica da psicopedagogia. O nosso óculos, a nossa cosmovisão para a nossa área clínica sempre tem que ser dentro da teoria que fundamenta a nossa área, né? Então, hoje o nosso óculos da cosmovisão aqui vai ser dentro da epistemologia convergente, dentro desse tripé chamado psicologia social, os vínculos que Pichon Rivière falava tanto, né? Então, assim, um panorama rápido, geral sobre ele, né? Porque ele não é tão falado dentro da nossa área, apesar de ser um dos tripés fundamentais. Pichon Rivière, ele era médico psiquiatra e ele era considerado um dos fundadores da psicologia social. E ele acreditava, quando ele começou toda essa história, que os grupos são um conjunto de sujeitos ligados num mesmo espaço e tempo, articulados por sua representação interna, vinculados por objetos comuns. Se nós pegarmos essa definição de grupos, de vínculos, nós estamos também definindo família. Se nós tirarmos a palavra grupo e colocarmos a palavra família, a gente pode colocar assim: família é um conjunto de sujeitos ligados num mesmo espaço e tempo, articulados por uma representação. Pode falar. Desculpa te interromper. Imagina. Você está compartilhando ou ainda não? Eu estou compartilhando. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não está aparecendo. Puxa não. Vida. Pera. Vamos tentar de novo. Me perdoe, gente, mas eu estava aqui para compartilhar. Vamos lá.
Me avisem quando aparecer. Pronto, apareceu. Apareceu? Ótimo. O que será que aconteceu aquela hora? Então, aqui, quando eu falei para vocês no começo, era dessa... Tudo bem aí agora, né? Aparecendo. Sim. Ok. Eu acho que eu cliquei errado na hora que era para ocultar uma barra de ferramentas aqui. Eu cliquei em cancelar, deve ter sido isso. Então, como eu falei no começo para vocês da série, é essa série aqui que tá aqui a foto, que é Modern Family. Então, vamos lá. Ainda bem que vocês não perderam muito, né? Foi só um slide. Então, se nós trocarmos a palavra grupo, se nós tirarmos grupos e colocarmos família, a gente vai ter a seguinte definição. Família é um conjunto de sujeitos ligados no mesmo espaço e tempo. Não é verdade? Todos estão no mesmo espaço e no mesmo tempo, articulados por uma representação interna, vinculados por objetivos comuns. A família, ela tem um vínculo em comum, né? Tem algo que nos liga como família, esposa, esposo, filhos, temos um objetivo em comum. Então, aqui essa definição, ela também é uma definição de vínculo familiar, né? Se nós formos transpor para o nosso tema aqui. Nos grupos em que um sujeito se integra, existem vínculos, e a partir disso se determina uma relação grupal, até mesmo para os possíveis subgrupos. Já vamos falar dos casos de subgrupos, tá? Então, quando falamos em família, estamos falando especificamente também sobre vínculos. Nós vinculamos. Os sujeitos, eles se integram e existe um vínculo para que haja um grupo, para que haja uma família. Nós aqui hoje, nesse espaço e tempo em comum, temos um objetivo em comum, que é aprender sobre vínculo. Nós somos um grupo, né? Pichon Rivière veio falar hoje especificamente sobre nós também, na psicologia social. Então, hoje aqui, somos um grupo, somos ligados por um espaço e tempo e temos uma articulação interna, né, que vem para fora, e temos um vínculo. Nosso vínculo em comum é a aprendizagem, é a psicopedagogia, é a estimulação cognitiva em idosos, certo? Ficou claro para vocês? Desculpa, gente, que a voz começa a falhar depois de falar tanto. A construção de um grupo operativo, que é a forma como ele coloca, né? Existe uma proposta, não sei se vocês conhecem, chamada grupo operativo, que nós usamos na psicopedagogia institucional também. Ela é uma proposta de desenvolver a comunicação entre os integrantes, de tal forma que todos possam compartilhar experiências, ideias, sentimentos, tarefas, podendo obter um objetivo em comum. Então, quando a gente monta um grupo do WhatsApp, por exemplo, ele é também um grupo operativo, um grupo que opera, um grupo que é ativo e não passivo diante de uma situação, diante de uma tarefa, diante de um objetivo em comum. Então, Pichon Rivière, ele trouxe essa definição também de grupo operativo. Uma família, quando nós levamos uma família para a nossa clínica, para dentro da nossa sala, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um grupo operativo. Não sei se vocês já ouviram falar, algumas das que estão aqui já viram algumas palestras minhas sobre a EOFA, que é entrevista operativa focada na família, né? A EOFA, ela nada mais é do que um grupo operativo, que tem uma tarefa, que tem um vínculo e que tem um objetivo em comum. Então, essa EOFA, eu coloco ela dentro de um sistema de avaliação, né? Dentro das 10 sessões de avaliação psicopedagógica, tem lá a EOFA, que eu levo a família toda para dentro da minha sala, para que eu possa entender como que aquele grupo opera. E já que esse grupo aqui, o objetivo é a estimulação em idosos, esse idoso, ele não é isolado, ele faz parte de uma família. Ele faz parte deste grupo operativo com um vínculo e com objetivos em comuns. Não é verdade? Então, quando essa família leva esse idoso para vocês, ela não tem como entregar e sair, né? E se eximir daquilo, não. Porque ela está sendo levada junto, é um grupo que opera. Esse idoso, esse indivíduo, ele faz parte desse grupo. Então, ele está levando ali os objetivos dele, os vínculos, os sentimentos. Não é verdade? A gente vai ver sobre isso um pouquinho mais para frente.
Pichon Rivière destaca que a existência de um grupo acontece a partir de um vínculo, seja ele normal ou patológico. A hora que eu começar a falar de tipos de família, vocês vão observar que existe sim aquelas que são as ditas normais, né, vínculos normais, e os vínculos patológicos. Podemos trocar aqui por funcionais e disfuncionais. Ele não usava esse termo, mas nós usamos esse termo hoje na psicopedagogia, né? O vínculo acontece quando o grupo se torna significativo para os sujeitos e os sujeitos se tornam significativos uns aos outros, incluindo um objeto de investimento. Então eu tenho certeza que o grupo de vocês, ele é permeado por uma afetividade. Todos foram afetados de alguma forma. Todos têm algo significativo, têm um vínculo significativo com esse grupo. Senão não estaria, senão não faria parte. Se é algo que te afetou de forma negativa, com certeza você vai querer sair do grupo, você não vai querer fazer parte. Mas este grupo, com certeza vocês que estão aqui, vocês são significativos para o grupo e o grupo é significativo para vocês. Assim como o indivíduo é muito significativo para a família e a família é significativa para ele. Por isso que é importante falarmos de família, não só do indivíduo que traz a questão, que traz a queixa. Nós pegamos a família toda, né? Porque ele não tem como ser desvinculado do grupo, porque ele é afetado pelo grupo, ok? Então, dentro ainda da psicologia social de Pichon Rivière, da teoria dos vínculos, dentro dos grupos há uma existência de papéis. Ele ressalta isso, que podem ser determinados ou escolhidos inconscientemente pelos integrantes. Eu não sei se vocês também estudam sobre arquétipos, sobre Jung. É algo que eu comecei a estudar assim mais que recentemente para entender, né, os papéis que nós desempenhamos como indivíduo no grupo, no mundo, e nós desempenhamos papéis, né? Aqui também, Pichon Rivière ele traz isso, que dentro de um grupo existe alguém que toma a liderança, que desempenha um papel de líder, né? Quando se forma um grupo, por exemplo, do Cleones, que ele tomou a iniciativa, se colocou como líder e falou, eu vou formar um grupo, ele já tem esse papel implícito nele. Ele já tem isso, né? Como se fosse um crachazinho. Quem é o líder do grupo? É o Cleones, é o admin, é o administrador dos meus grupos. Fui eu que criei. Então, eu lidero esse grupo. Eu estou na frente, eu direciono, eu coloco regras. E assim também é na família. Na família tem que ter um líder, e mesmo que os pais falem assim, não, nós não acreditamos na autoridade imposta, nós permitimos que aqui todos sejam livres. Por mais que os pais sejam permeados por este inconsciente, por esta determinação social, que vamos tirar a questão da hierarquia, mesmo que eles pensem assim, é impossível não ter um líder. E muito provavelmente, eu vou contar para vocês o que acontece quando o pai e a mãe saem do papelzinho de líder. Quem vai assumir o papel de líder, porque vai ter esse papel, eles querendo ou não, é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o indivíduo, é outro indivíduo, né? Então, querendo ou não, achando bonito ou não a hierarquia, o líder ele vai ser estabelecido, querendo ou não, porque é o inconsciente, né? Porque não existe uma questão, não, que ninguém vai liderar. Tem que liderar, existe assim. Na questão da natureza, tem um líder do bando, tem um líder da manada, tem um líder de tudo, não é verdade? Na natureza. Então, não tem como o ser humano que está dentro de um grupo não ter um líder. Ele vai emergir. E digamos que, por uma questão de experiência social, se colocou 20 pessoas dentro de uma sala, umas pessoas que não se conhecem. Deixa eles lá por um tempo e dá uma tarefa para eles. Imediatamente alguém vai se levantar como líder, por mais que não fale, olha, eu sou o líder, mas é a pessoa que vai direcionar, é a pessoa que vai controlar o grupo, é a pessoa que vai mediar, porque o líder é natural que isso aconteça. Então na família também vai ter, será o pai ou a mãe ou vai ser uma das crianças, mas vai ter o líder, tá? Também vai ter o quê? Porta-voz,
que é o sujeito que mais fala, aquele que vem explicitando todas as questões do grupo, né? Aquele que vem falar pelo grupo. Então, geralmente, quando acontece, digamos, vocês com certeza já passaram por uma situação de grupo onde tem uma certa competitividade, uma certa briguinha, uma certa contenda de ideias. E se vocês perceberem, sempre vai ter um que vai falar assim, olha, eu acho que o fulano quis dizer não foi bem assim. Ele vem e ele faz a reinterpretação do que o fulano disse. Daí o outro vem e fala mais um pouquinho, daí ele vem e faz a reinterpretação do outro. Ele faz o papel do porta-voz, ele vem explicar as questões do grupo. Tem também o bode expiatório. O que é o bode expiatório, para quem não conhece? Esse termo, a gente empresta esse termo, ele vem emprestado lá da época bíblica, né? Quando eram oferecidos sacrifícios de bode, de ovelha, em troca da expiação, em troca da cobertura do pecado do povo. Então, aquele bode que era morto, que era dado em troca de um pecado, ele era chamado de bode expiatório. Ele levava a culpa de todo o pecado do povo. Não sei se vocês sabiam dessa determinação de nome. Então, bode expiatório vem desta situação, né? De expiar o pecado do povo, de cobrir o pecado do povo em troca do sacrifício de um animal. Então, o bode expiatório dentro de uma família é aquele que leva a culpa de tudo. Mesmo se ele não tenha culpa, ele leva a culpa. Então, eu não sei se vocês já passaram por situação que a família chega para vocês e fala assim, geralmente a criança que chega para vocês é o bode expiatório. É a criança que tem a dificuldade, é a criança que desequilibra a família, é a criança que faz o pai e a mãe brigar, é a criança que faz o pai e a mãe gastar dinheiro à toa porque tem que fazer terapia, tem que levar no psicólogo, é a criança que a escola chama toda vez porque a criança dá problema. Então, é o bode expiatório. E se você perguntar para a família dos outros integrantes, possivelmente você vai escutar assim, ah, mas a fulana, a outra minha filha é demais. Ah, mas ela, olha, não me dá problema. Ela é uma criança fenomenal, todas as notas são excelentes, mas o fulaninho, aí você já sabe, o fulaninho é o bode expiatório, é aquele que leva a culpa. E muitas das vezes, isso é falado também misturado com uma questão aqui da psicanálise, muitas vezes a família não quer que ele deixe de ser o bode expiatório, porque a família precisa de um bode expiatório para jogar as suas culpas, jogar os seus males, jogar as suas trevas, né? Por isso que sempre é mantido um papel de bode expiatório. Por isso que quando você tenta pegar um sujeito, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso, e você tenta ajudá-lo, e essa família começa a ir contra você, começa a fazer ataques inconscientes contra você, você precisa entender, opa, é um bode expiatório e eles querem manter esse bode expiatório. É onde eles jogam a culpa, é onde eles jogam as tristezas, né? E se vocês estamos aqui falando de idosos, também temos idosos que são os bodes expiatórios. É aquele que deixa, entre aspas, né, o inválido, aquele que me dá problema, aquele que não me deixa trabalhar 100% do meu tempo, porque eu tenho que fazer lanche, eu tenho que levar no banheiro, eu tenho que levar na terapia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar como se fosse uma criança. Então, o idoso ou o indivíduo que tem uma certa dificuldade de aprendizagem, que demonstra isso no decorrer, que necessita de uma intervenção especializada, muito provavelmente ele é o bode expiatório da família, ok? Temos também o último papel aqui que Pichon Rivière traz, que é o sabotador. O sabotador é o sujeito que tem resistência a mudanças, achando que as mudanças são agressivas. Geralmente é aquele mais conservador, né? Aí precisamos levar o indivíduo, o sujeito para terapia, ele precisa mudar. Não, imagina, não precisa. Tá tudo bem. Geralmente, a maioria dos casos que eu conheço são os pais que ficam no papel de sabotador, no papel de que, não precisa, não existe o problema aí, você está procurando problema à toa, não existe, não precisa, não precisamos levá-lo para terapia, não precisamos levá-lo para sessões psicopedagógicas. Conseguiram entender aqui
a questão dentro da família ou dentro de um grupo, a questão de cada papel que é determinado por Pichon Rivière. Agora eu gostaria que umas 3 pessoas falassem para mim: estamos entendendo? Não, não estamos entendendo. Você está indo muito rápido, não está? Esperando o retorno de vocês. Não, tá tranquilo, Débora. Tá dando para acompanhar, né? Ótimo. Ok. Débora, tá tranquilo. Ótimo. Vamos lá, então. Ainda aqui falando de grupo e família, o primeiro grupo no qual o sujeito se insere é o grupo familiar, é a família. É a partir desse que começa a desenvolver o vínculo para a construção de papéis e aprendizagens posteriormente. É o primeiro meio que o indivíduo fica, que o indivíduo está. Ali que ele aprende como que o mundo funciona. Ali que é colocado nele uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo. É ali na família, é neste grupo, é o primeiro grupo dele. E depois ele vai fazer outros grupos. É no laço familiar que o indivíduo vai se constituindo desde a infância, incluindo na estrutura desse vínculo e o sujeito e o objeto, sua interação e a sua comunicação. Então é dentro da família, é no seio familiar que o indivíduo ele vai sistematizando, ele vai sendo constituído desde a infância, ok? Então fizemos aqui a base teórica do Pichon Rivière, da teoria dos grupos, dos vínculos, dos papéis dentro de grupo, dentro da família. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre sistema e subsistema familiar e tipos de família, ok? O que nós precisamos observar no dia a dia, nas nossas sessões, nas terapias, nas avaliações? A temática, que é o que o sujeito diz, né? O tema, aquilo que ele diz, e a dinâmica, aquilo que ele faz. Igual alguém me perguntou esses dias assim, eu passei uma EOCA inteira e a criança não fez nada. Será que deu certo? Mas com toda certeza deu. Porque se você não tem a temática, mas você tem a dinâmica, você tem a posição corporal, você tem o cruzamento das pernas, das mãos, a feição do rosto, você tem tudo ali. Ela não falou com palavras, mas ela falou com o corpo. E assim também é o indivíduo, também é o idoso. Ele traz as temáticas e ele traz também as dinâmicas, o que é muito importante. Eu costumo dizer que desde o primeiro contato que você tem com a família do indivíduo, do sujeito que você vai atender, desde o primeiro contato, do oi lá no WhatsApp, você já está avaliando a temática e a dinâmica. Se você ainda não está, comece a avaliar. Ali você já está vendo que tipo de família que é, se é uma família ansiosa, se é uma família agressiva, se é uma família que quer se livrar daquela questão, se é uma família que está tendo uma conduta evitativa em relação aos atendimentos. É do primeiro momento até o último. Eu já fiz leitura já de famílias antes mesmo de olhar para a carinha deles. A hora que eles abriram a porta da minha sala e ficaram na sala de espera, eu li a família. Eu li o barulho, eu li a conversa, eu li a forma que eles abriram a porta, eu li como eles estavam apressados para ser atendidos, como eles se sentiram ofendidos por não serem atendidos no momento que eles gritaram lá na sala de espera, porque pasmem sim, eles chegaram e falaram assim, não tem ninguém para atender. E nesse momento aí eu fiquei um pouco mais de tempo na sala, eu falei, eles vão entender que vai ser no momento que eu decidir. E ali eles ficaram um pouco mais de tempo, então ali você já faz a leitura, né? De toda a temática, de toda a dinâmica, desde o primeiro contato. Tipo de comunicação, se são agressivos com você ou entre eles, se são gentis, se tem ataque, se eles pisam em ovos, se é uma família que brinca demais entre eles, que fazem piadas ou que dão indiretas, ficam se cutucando, se alfinetando, se fazem planos ou começam a trabalhar sem planejar quando vocês trazem eles para perto de vocês. Se é uma família que toma iniciativa, você fica em segundo plano, esperando que o indivíduo faça, que o indivíduo apareça, né? Geralmente, quando a gente traz a família, que a gente traz o indivíduo para uma tarefa em grupo, para um grupo operativo, nós
temos lá uma tarefa. Então, nós vamos observar se eles ficam na pré-tarefa, ou seja, se enrolando, ou se eles vão para a tarefa e se eles produzem algo. Geralmente, a família que se enrola demais e que não vai para a tarefa, que fica só na pré-tarefa, o sujeito que você vai atender vai fazer a mesma coisa. Vai ter dificuldade de entrar naquilo que você colocou, na consigna que você deu. Então, vamos falar um pouquinho agora do sistema familiar e subsistema, que nós precisamos entender quando a gente tem um indivíduo em nosso cuidado, né? Na nossa mão. Quando nós falamos de sistema familiar, o nosso olhar tem que ser aquele olhar diagnóstico de pensar assim: quem nesta família é o cabeça? Quem nesta família faz o papel de líder? Lembra que eu comentei ali no começo dos papéis de grupo que Pichon Rivière traz? Geralmente é a mãe e pai, filho 1, filho 2, filho 3 embaixo. Ou é o pai, que é a autoridade, e a mãe, as crianças estão embaixo. Olha o terceiro sistema que eu coloquei para vocês, quando eu falei que pai e mãe abrem mão de suas autoridades de liderança, mas alguém vai estar em cima. É inevitável. Ou é o filho mais velho, ou é o filho mais novo. Então, esse olhar diagnóstico tem que estar ali. Quando é idoso, o mesmo olhar. Esse idoso faz parte de uma família. Por mais que seja um idoso que não tenha mais a sua família nuclear, como seus filhos já estão casados, às vezes o seu cônjuge já faleceu, mas ele faz parte de uma família, ele mora com alguém. Desta família, quem é a autoridade? Será que ela continua sendo uma matriarca da família? Mesmo os filhos tendo suas próprias famílias, mas ela continua sendo uma matriarca? Ou ela virou uma filha da filha? Ou o idoso virou um filho dos filhos? Essa leitura precisa ser feita. Aí nós falamos de subsistemas, né? São sistemas dentro do sistema, pequenos outros sistemas. Como que é a relação do pai e da mãe, do idoso e do filho, do idoso e da irmã, do filho 1 com o pai? Aqui eu tô falando de todos os níveis aqui de indivíduos que a gente atende, ok? Mas o olhar precisa inserir, identificar o sistema, identificar o subsistema também, ok? Aí aqui a gente começa a falar um pouco de estilos de família, porque para mim, quando eu comecei a clinicar, eu falei ainda é pouco, eu ainda quero ter mais, eu preciso saber mais, eu preciso identificar mais ainda, porque para mim ainda era pouco só o que Pichon Rivière trazia. Em quantas pessoas que nós estamos juntos aqui hoje? Alguém me responde? Em 6 pessoas. Ah, legal. Um grupo bom. Então, quando eu comecei a pesquisar mais, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês a partir do próxima lâmina, do próximo slide, não foi dito para mim lá na pós em nenhum outro momento. Eu tive que pesquisar, cavocar, até que eu achei uma autora que me dava tipos de família que faziam sentido para mim. Eu falei, opa, então é isso que eu quero. Começou a ser muito bom e é isso que eu vou passar para vocês, para quem ainda não conhece. Então aqui nós vamos falar de tipos de família, né? A primeira família é a família simbiótica. E aqui vocês vão fazer a transposição do indivíduo que eu falo para todos aqueles que vocês atendem, seja criança, seja adulto, adolescente, jovem ou idoso, ok? Como eu falei, todos fazem parte de um grupo familiar. A família simbiótica, ela é ligada única, exclusivamente por um sentimento de grande amor. Porém, que na verdade, esse sentimento é uma dificuldade de autêntica emancipação. Então, não há um espaço, não há uma conquista de um espaço próprio. É aquela família que você olha, é uma família que anda em bloco. Eles nunca estão separados. Eles não conseguem fazer nenhum tipo de programação que todos têm que estar presente. O filho não pode sair sozinho com os amigos, não, tem que estar a família toda. A filha não pode sair, não, tem que estar a família toda. Os pais não podem sair para um jantar romântico, tem que levar filhos. É uma família que é uma massa só. Pode observar que ali essa árvore,
ela está entrelaçada, ela se parece a mesma coisa, mas ela não é. É a questão simbiótica. O que acontece aqui? Há uma infantilização de um ou de mais dos filhos, ou de um ou de mais dos indivíduos que fazem parte dessa família. Há uma dificuldade de emancipar, de ter uma autonomia, de andar com suas próprias pernas, de ter o espaço próprio e respeitar o espaço do outro. Falando aqui em termos de idosos, né? Com certeza, se existe uma família simbiótica aí, vocês vão perceber lá com o idoso que vai todo mundo, né? O idoso vai para terapia, vai para avaliação, vai para intervenção. Ah, mas vai filha, vai filho, vai o genro, vai a nora, vai a criança, o neto, papagaio, cachorro, vai todo mundo junto, porque a família é simbiótica, ela tem que andar junto, grudado, né? E na questão de crianças aqui, há muito provavelmente uma infantilização além da conta, além do necessário, ok? Um próximo estilo é a família dissociativa. Diferentemente da simbiótica, é uma família que tem essa ruptura muito grande, que existe a eleição de subgrupos, né? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Há um privilégio de um dos pais ou de um dos filhos. Desta forma, o que não é privilegiado é excluído. Alguma semelhança com o bode expiatório? Provavelmente vocês recebem nas clínicas aí de vocês muita família dissociativa, né? Geralmente o bode expiatório é aquele que fica excluído, é aquele que destoa da família, é aquele que não faz parte da família. Essa é uma família dissociativa, né? Aonde há uma eleição. Eleição de como? Hoje, mais atualmente, né? A eleição da criança como rei da casa. Então, pai e mãe são súditos e a criança, ele é elegido como rei, como a rainha, né? E toma a autoridade, a questão do papel do líder do grupo. Ou se coloca o pai eleito como o privilegiado, ou a mãe é privilegiada em detrimento dos outros, né? De qualquer forma, não é funcional, não é saudável, não é legal, ok? Temos a questão da família narcisista, né? Que eles são os donos da verdade. Eles possuem as melhores qualidades. Qualidades é com eles mesmos, eles assumem assim o papel de onipotência em relação às outras pessoas. São famílias, são indivíduos que não toleram frustrações. Não sei vocês, mas eu já recebi famílias inteiras, assim, narcisistas, mesmo dentro da minha sala. Família que você perguntava, qual é a queixa? Queixa? Não tem queixa. Na verdade, a gente veio aqui porque a escola pediu, porque a escola é uma escola que não ensina, a escola é uma escola muito fraca para o nosso filho, que inclusive tem uma inteligência acima da média, porque ele faz isso, isso e isso, é aquele outro, porque nós somos uma família assim, assim, assado. Então, na temática, naquilo que eles estão falando, você já está percebendo a questão do narcisismo, né? Na questão que se acham demais. Narcisista veio da história, né? Lá da mitologia, se vocês se lembram de Narciso, né? Ele morreu ali afogado no lago, se eu não me engano, essa é a história, de tanto que ele se olhava. O reflexo dele era tão lindo na água e ele se olhou tanto, ele se admirou tanto que ele ficou ali até morrer, né? De tanto que ele se achava belo. Essa é a família narcisista. Temos também a família com perdas de limites, que é algo muito, mas muito natural hoje em dia. Não que seja, que eu acredite que seja o certo, mas longe disso, né? Porque não é funcional, é disfuncional, porém é uma linha muito difundida. É uma linha muito difundida mesmo. Querendo combater a questão de liderança e autoridade, é colocada a linha de educação de filhos com perdas de limites, né? Onde você não coloca uma hierarquia, você não coloca um papel, uma posição de autoridade, você não coloca funções hierárquicas num grupo. Assim você tem uma miscelânea, você tem filho parecido com pai, pai parecido com filho, por isso que tem essa foto ali, do pai com cara de filho, do filho com cara de pai, porque existe perda de limite. Não existe a manutenção da hierarquia, não existe papéis de autoridade, não existe posições, não existe funções nesse grupo. É uma verdadeira balbúrdia, vamos e venhamos. Resultado disso? O resultado disso vocês estão vendo aí na nossa sociedade, né?
O resultado disso vocês estão vendo lá na sala de aula para quem dá aula. Crianças que não respeitam o papel de hierarquia, crianças que não respeitam o papel de professor, crianças que não respeitam pai e mãe. Por quê? Porque foi imposto essa linha muito desequilibrada de educação, né? E é refletido hoje muito isso aí na nossa sociedade. Temos também a família depressiva, que eu acho que para quem trabalha com idosos, talvez perceba isso mais assim aflorado nos idosos, né? Pelo histórico de vida, pelas doenças que às vezes a idade vai trazendo, né? Uma característica principal ali de tristeza, de apatia, de pessimismo generalizado. Às vezes o indivíduo está passando por este momento depressivo, mas não é característica familiar. Mas às vezes você recebe um indivíduo que tem essa característica e você vai olhar a família também tem a característica de ser mais depressiva, de ter essa tristeza, essa apatia mais generalizada, né? A maioria dessas características, assim, tem um apego a familiares mortos que já morreram. Quando você fala para a pessoa, tudo bem, como que você tá? Ai, pois é, porque uma vez aconteceu isso, isso e aquilo, porque meu pai e minha mãe morreram, às vezes faz 20, 30 anos, eu sei que a dor a gente não pode subestimar, mas às vezes há uma valorização, né? Um apego por essas situações, o que torna uma família disfuncional, o que torna uma criança, um jovem, um adulto, um idoso disfuncional, porque o apego à tristeza e ao sofrimento não deixa que a pessoa viva, né? Aqui a gente não tá falando da depressão, doença, tá? Porque isso precisa ser tratado, precisa de um acompanhamento médico, precisa muitas vezes de uma intervenção medicamentosa. Aqui nós estamos falando de um movimento depressivo, que às vezes a criança entende que isso é o correto, entende que esta é a cosmovisão correta. Os pais estão fazendo assim, então é assim que eu vou fazer, é assim que tem que viver. Eu não posso ser tão feliz assim. Eu tenho que viver com uma certa apatia, um certo pessimismo. Então a gente começa a passar, né? Aquilo que a gente vive, a gente passa para a criança, a gente passa para o sistema familiar também. E existe a família sadomasoquista. Olha ali o carinha com flor na frente e uma faca atrás, né? Uma hora eu te amo, outra hora eu te odeio. E como que a gente vê isso, né? Dentro da nossa sala de atendimento, dentro dos nossos processos de avaliação, de intervenção. Uma hora a mãe beija, 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 beija aquela criança, a criança vira as costas, ela fala assim, eu não aguento mais, né? Ou o idoso que é levado para você, a filha ou o filho te entrega e fala assim, ai, tá, se livrou, né? Mas ao mesmo tempo, a hora que vai buscar, fala, ai, que saudade que eu fiquei. Então há uma alternância ali muito pontual de amor e de ódio, e que isso acaba se tornando disfuncional no papel familiar, no contexto familiar desse indivíduo, né? E a gente pensa assim, mas não é possível que tenha famílias assim. Tem, gente, tem, e não é difícil achar, não é mesmo. Eu já encontrei algumas numa palestra que eu dei esses dias sobre este mesmo tema. Alguém me procurou depois e falou assim, olha que triste identificar a minha família é sadomasoquista. Que triste isso. Então, mas que bom que a pessoa conseguiu identificar, porque daí é uma possibilidade de mudança, né? Quando a gente fala, gente, antes de eu prosseguir aqui, de todas essas famílias, o que é importante que a gente faça? Que a gente identifique e que a gente consiga fazer uma intervenção correta. Não que a gente vai trabalhar com essa família, mas a gente vai identificar e a gente vai dar toques. Olha, por que vocês não fazem, por exemplo, na família simbiótica? Vou sugerir que o pai e a mãe façam uma noite romântica. Deixa os filhos, não vai ter problema, né? Deixa eles, é bom para vocês como casal, é bom para eles, né? Porque é importante para os filhos verem os pais saindo juntos, fazendo programações sozinhos. Família dissociativa, você vai dar dicas também. Olha, tô percebendo que existe alguém que está ficando muito de fora, alguém que está sendo excluído. O que nós podemos fazer para juntar essa família,
né? Sugira programações em família, sugira um tempo em família, dê oportunidade até dentro da tua sala. Olha, vamos fazer um dia uma intervenção juntos? Pode trazer a família, vamos fazer um momento de jogos. Ensine eles a serem unidos, né? A tirar aquela parte dissociativa deles. Família narcisista, né? É muito cheio de dedos e com muito cuidado no falar, mas a gente precisa mostrar que todos têm qualidades, porém também todos têm suas dificuldades. Porque quando a criança de uma família narcisista vem para uma avaliação que você precisa contar para a família das dificuldades, é muito difícil, porque o pai e a mãe, eles começam a te olhar com uma cara, tipo, de quem é que você está falando? Não é do meu filho, não é da minha filha, ele não é assim. Então, você tem que ter o que aqui? Muito tato, muita bagagem teórica para você provar por A mais B que aquilo que você falou está correto. E muito cuidado nas palavras para eles entenderem que você não está atacando a criança, mas você está sugerindo uma modificação, você está contando uma dificuldade observada, né? Uma família última que eu atendi de narcisista, que eu tive que contar para eles todas as dificuldades da criança, que eram vistas e eram confirmadas com todos os testes que eu fiz, a mãe queria voar em mim, a mãe queria brigar comigo, ela falou assim, eu quero ver esses testes, eu quero ver como que foi que você fez, porque é impossível ter essas dificuldades. Eu falei assim, olha, eu não costumo mostrar os testes, mas em todo caso, se você quiser ver, eu vou mostrar os testes e eu vou explicar para você. Eu sei que no final eu dei todos os argumentos teóricos possíveis, porque ela também era uma profissional de outra área, ela entendeu, né? Mas com muito tato, com muito rodeio, entendendo que existe sim uma dificuldade, que ela precisa ser tratada. Família com perda de limites, uma intervenção que a gente precisa fazer é mostrar que a hierarquia nem sempre é algo que é ruim. A hierarquia é necessária. A criança está tomando conta de um papel que é dos pais, né? Então é necessário contar para eles e mostrar de forma saudável que as funções e os papéis dentro do grupo precisam ser definidos. E às vezes os pais nem se tomaram consciência dessa disfuncionalidade. Mostrar aqui para a família depressiva que a vida é muito mais bonita, é muito mais colorida do que a gente ficar só no lado pessimista. Até propor sessões que venham à família, sessões que você consiga mostrar um lado gostoso, que traga prazer, porque geralmente são famílias que não conseguem acessar o prazer de forma tão fácil. Então, talvez você precise mostrar como acessar, como se divertir. Né? A mesma coisa que a sadomasoquista. Existe um desequilíbrio. Precisamos mostrar que precisa haver um equilíbrio nas palavras, nas ações, no trato do dia a dia. Aqui nós temos algumas que são questões bem complicadas também, né? A fóbica, prevalece ali a evitação diante de situações novas, tem fobia, tem medo de tomar iniciativa. E aqui o indivíduo que você pega é o indivíduo que tudo aquilo que você vai mostrar, ele vai se recuar. Ele vai ter uma conduta evitativa com aquilo que você mostra que é novo, porque ele tem medo. E não é às vezes que ele seja assim, mas ele foi ensinado a ser assim. Então, lembram-se daquela questão de como que procede, muitas vezes na IOCA, que a gente observa o estilo de aprendizagem, se é hipossimilativo, hipocomodativo, às vezes pode se confundir com uma tendência fóbica, com uma tendência de evitar aquilo que é novo, uma situação nova. Por isso que esse olhar é importante para vocês, tá? Para que cada coisa seja avaliada da forma correta. A família paranoide, ela é caracterizada por pessoas muito desconfiadas, que te chega já olhando de canto, né? Assim, falando, o que essa pessoa aí quer me ajudar? Né? Quem é essa pessoa aí que quer me ajudar? Geralmente são provocadores, só que eles são provocadores porque eles são sensíveis ao extremo. Então é aquela coisa, maior defesa é o ataque. Então eles preferem te atacar para poder se defender. São paranoides, né? Já receberam indivíduos assim nas avaliações, nas intervenções lá na sala de vocês?
famílias desconfiadas, né? Vem e eles começam, ao invés de você avaliar, eles estão te avaliando de cima e embaixo. São famílias paranoides. Famílias hipocondríacas, caracterizada pelo culto à doença, supervalorização de médicos, de exames, de medicamentos. Não é raro que a gente encontre pessoas que nos procurem querendo achar um problema na criança, querendo achar uma questão que às vezes você vira a criança de cabeça para baixo, faz todos os testes, faz uma avaliação e você vê que aquela criança não tem dificuldade. Mas é uma questão tão grande familiar, questão de doença, de dificuldade, de querer achar algo, que você vê que não é a criança, não é somente a mãe, mas é um sistema familiar que produz esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Daí você tem que mostrar o quanto que aquela criança é legal, aquele indivíduo é bom, o quanto que ele tem de qualidade, de característica boa, de potencialidade, né? Para quebrar esse estigma de que todos têm que ter algum problema, todos têm que ter alguma questão, todos têm que tomar remédio, né? Às vezes isso é muito familiar. E temos a família suficientemente sadia, que é aquela que a gente busca ser. Suficientemente sadia por quê? Porque não existe família 100% sadia. Costumo dizer que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Família também. Nenhuma família é normal. Se você for observar a minha família, você vai falar assim, quem é essa doida que tá falando de família? Olha o tipo da família dela, né? Mas por quê? Porque cada família tem uma loucura. Cada família tem um jeito de ser. Mas o que a gente precisa buscar é ser suficientemente, minimamente sadia. Como? Buscando harmonia entre todos os membros, empatia, que a atmosfera seja uma atmosfera sadia entre as pessoas, não seja uma atmosfera de peso, uma atmosfera de agressividade, de ficar cutucando um ao outro, sendo agressivos com palavras, com atitudes, com olhares. Uma família suficientemente sadia sabe que os pais servem sim como modelo de identificação para os filhos, muito também como modelo de identificação de gênero. É dentro da família que ele busca a identificação, né? Apesar de existir uma grande linha teórica, eu não vou entrar nesse aspecto agora, de querer tirar o modelo de identificação, mas Freud traz pra gente isso, né? Isso aqui que está escrito é baseado em teoria também científica, né? Principalmente. Freud traz isso. O que Freud fala? Freud é um dos pilares da psicopedagogia. O que Freud falava a respeito do pai? O que o pai simboliza dentro de uma família? O pai simboliza a lei, né? Ele traz um papel de sim e de não. Ele traz uma lei muito grande, né? Para que o filho se identifique com o seu gênero ali, para que a filha se identifique com a sua diferença. Então aqui a gente está falando de Freud. A família suficientemente sadia, ela traz uma delimitação de papéis e funções de cada um. Aqui a gente volta lá em Pichon Rivière, né? Existe um papel, existe uma função para cada um. Existe um papel de líder, existe o papel da mãe que muitas vezes vai ser a intermediadora entre a lei, que é o pai, e os filhos, né? Olha, querido, olha, esposo. Não foi bem assim que ele quis dizer, né? A mãe costuma fazer esse papel. Existe o reconhecimento das diferenças existentes entre as pessoas, sabendo, né, que, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha casa. Eu conheço aqui a inteligência do meu marido, a inteligência do meu filho, dentro das múltiplas inteligências, eu sei qual é a de cada um deles. Eu conheço a personalidade de cada um. Eu conheço a forma como eles gostam de ser amados. Eu conheço a forma que eles gostam de demonstrar amor. Eu conheço o temperamento de cada um. Eu conheço até aquilo talvez que eles estejam pensando, de tanto que eu já analisei. E já mostrei para eles o meu, né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente colérica. O que é uma pessoa colérica, né? Uma pessoa iracunda. É uma pessoa que se ira facilmente. Mas é a pessoa que tem sangue no olho, que tem um objetivo, mas nem que sangre, nem que chova canivete. Ela vai fazer. Essa sou eu, colérica. Se eu tenho um objetivo, nem que eu perca dinheiro, nem que eu tenha, sei lá, que eu perca alguma coisa, mas eu vou cumprir. Eu tenho um compromisso, eu vou cumprir.
Muito diferente do meu marido, por exemplo, que é um fleumático, que dá uma boiada para não entrar numa briga, né? Então, se ele tá dentro de uma situação de briga, ele vai ser a pessoa que vai pacificar a situação. Se eu estou numa situação onde possivelmente pode acontecer uma briga, eu vou ser aquela pessoa que vai ser a primeira a atacar, a primeira que vai querer botar fogo no parquinho. Então, assim, conhecendo essas diferenças, conhecendo tudo isso, a gente se respeita, né? Ele sabe que eu sou assim, e no momento que ele vê que a colérica está entrando em ação, ele fala, opa, peraí, deixa eu recuar. No momento que ele viu que eu acalmei, aí ele vem com o cuidado dele e fala, olha, você errou nisso, você falou tal coisa, você foi imprudente, você não fez legal, você passou da conta, você passou dos limites. Então ele reconhece as minhas potencialidades, igual ele fala que se a gente ficasse só no campo das ideias, como ele fica, do planejamento, talvez a gente não teria muita coisa nessa vida. Ia viver só de ideias e de amor, né? Não correria atrás, como o colérico faz. Então, eu reconheço as diferenças nele, reconheço as minhas diferenças e as qualidades e defeitos, né? E por isso a gente se respeita. Por isso que a gente consegue ser um pouco mais sadios, por causa do conhecimento. Por isso que é um sentimento grande de empatia, né? De conhecer e entender o que o outro pensa, o outro faz, da forma como o outro demonstra, da forma como ele é, né? E esse conhecimento, nós psicopedagogos precisamos ter em mente, porque está em nós, né, esse conhecimento para o nosso objeto principal, que é a aprendizagem. Porque tudo isso que nós falamos aqui, ele permeia a aprendizagem. O indivíduo que nós atendemos por causa da aprendizagem. E a aprendizagem é o fruto de tudo isso aqui que eu contei para vocês. Ela vai se relacionar, ela vai vincular com a aprendizagem da forma que ela vincula com a família. Então, se é uma família, por exemplo, fóbica, paranoide, ela vai ter medo. Ela não vai se relacionar com a aprendizagem da forma que a gente espera. Se é uma família depressiva, ela vai sentir tristeza e apatia para aprender. Se é uma família sadomasoquista, ela vai ter amor e ódio pela aprendizagem. Um dia ela ama, outro dia ela odeia. Se é uma família narcisista, ela não vai nem aprender, porque ela acha que ela sabe tudo. Então, ela não se permite muitas vezes aprender e ser humilde a ponto de aprender com alguém, porque ela acha que ela sabe tudo. A família com perda de limites, a criança ou o indivíduo, ele não vai ter limites com relação à aprendizagem, ele não vai ter organização, ele vai ser desorganizado. A simbiótica vai misturar tudo. A dissociativa vai achar que tudo é muito separado. Isso aqui, essa matemática aqui, ela tá me agredindo de alguma forma. Consegue entender, gente, que tudo está ligado na família? Até a forma de aprender, até a forma de demonstrar a aprendizagem? Então, eu queria abrir rapidamente para vocês, que eu tenho mais coisas aqui para mostrar para vocês, né? E queria olhar um pouquinho pro rosto de vocês para ver se vocês não estão dormindo. E se até aqui está tudo certo e se até aqui vocês gostariam de perguntar algo. Está certíssimo até aí, Débora. O ruim é que não está sendo gravado. Eu tô gravando. De assistir uma vez, 2 vezes, de rever mais vezes. Está maravilhosa a live. Ótimo. Parabéns. Eu tô gravando no meu celular, depois eu posto lá no YouTube e passo para vocês. Ótimo. Aproveite, boa noite. Aproveite, já tira logo uma foto pra gente botar no Instagram. Ah, sim. A gente tirou uma foto no começo, a gente pode tirar no final também uma foto de todas juntas. Então não saiam para que essa comemoração aqui com 30 pessoas seja grande, porque é um grupo hoje, né? É um momento de comemoração. Estamos aqui, né, comemorando 1 ano do grupo de vocês, né, de estimulação cognitiva para idosos.
E é disso que eu gostaria de falar para vocês agora um pouquinho, porque, gente, toda comemoração tem que ter o quê? Presente, né? Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo para vocês? Toda comemoração merece presente. Eu gostaria de honrar a vida do Cleones. Pelo que eu entendi, a Cláudia faz parte também como administradora, não conhecia, mas conheci hoje. Cleones, parabéns pela iniciativa, parabéns por este grupo que você montou. Eu sei que, e a gente sabe, né, administradoras e grupos sabem o quanto de perrengue que a gente tem por trás dos bastidores, o quanto a gente trabalha para trazer conteúdo bom, o quanto a gente abre mão de agendas para estar com grupos, para trazer um conhecimento legal, né? Então, assim, parabéns, Cleones, queria honrar você, honrar a tua atitude, tua vida, parabéns por um ano estar aí com esse grupo, que existe um vínculo que liga vocês, um grande objetivo, né? E eu queria realmente dar um presente para todo mundo, dar um presente para cada um. O Cleones vai ter um presente dele também, que eu vou contar depois. E o grupo, o presente para vocês, que eu quero dar para vocês hoje, é um cupom de desconto. Porque o que eu sempre recebo quando eu palestro? Todo mundo fala assim, a gente gosta demais, faz um curso. Sim, existe um curso só sobre avaliação psicopedagógica, que eu vou contar para vocês. Muitas das alunas já estão aqui, fazem o curso, conhecem o curso dentro da epistemologia convergente, pensado e feito com muito carinho para vocês. O presente para vocês é 15% de desconto para quem quiser adquirir esse curso depois. O cupom de desconto ele vai ser válido até o dia 16, às 5 horas da tarde. Aí vocês perguntam assim, que curso que é esse, Débora? É um curso especificamente sobre avaliação psicopedagógica dentro da epistemologia convergente de Jorge Visca. Então, aqui nós vamos ter 7 módulos, aqui passando para vocês rapidamente o que eu falo em cada módulo, tá? Primeiro módulo é o básico. Tô com meu diploma na mão, o que eu faço? Como que eu me coloco no mundo? Qual que é a base teórica, identidade visual, marca, onde atender, para onde que eu vou? Como que eu acho uma sala? O que eu faço, né? Porque é muito cheio de dúvidas mesmo, esse primeiro passo. Daí a gente começa a falar do passo a passo da avaliação psicopedagógica, enquadramento, EOCA, primeiro sistema de hipóteses, diagnóstico operatório, como aplicar, argumento e estratégia, como fazer a conclusão do diagnóstico operatório, técnicas projetivas, vínculos, analisando as projetivas. Daí temos lá o 5º módulo, né? As outras avaliações de coordenação motora, visomotora, esquema corporal, lateralidade, espaço temporal, consciência fonológica, compreensão de texto. Gente, um catatal de instrumentos avaliativos complementares. Análise do material, visita na escola, como que a gente faz essa visita, o que é EOFA, que muita gente não sabe. Fechando o 2º sistema de hipóteses, fazendo anamnese, fechando o 3º sistema de hipóteses, daí concluindo a avaliação, escrevendo o informe e dando a devolutiva aos pais e dando os encaminhamentos. Então, é um curso completaço. Para quem conhece sabe que é um antes e um depois, né, dentro da avaliação psicopedagógica, que é esse presente que eu estou dando para vocês hoje, que quem quiser adquirir esse curso, o presente para o grupo do Cleones para vocês até o dia 18 é 15% de desconto. Eu gostaria de dar esse curso para vocês, dar gratuitamente. O Cleones vai ganhar. Cleones, esse é teu presente. Cleones vai ganhar esse curso. E eu gostaria de dar para todos, mas eu não posso, né, gente? Então, para vocês vão ter esse presente, esse desconto, e depois vocês vão receber lá no grupo o link para quem quiser e o cupomzinho de desconto que tá ali, tá bom? A bibliografia que eu usei para compor todo esse conhecimento aqui, ó, é Laura Montserrat, é Nádia Bosa, é Simone Kalberg, é Pichon Rivière. Aqui, Cleones, acho que vai ser bem importante para você, ó, a última, a Zimmermann. Ela fala muito do aspecto psicossocial da velhice. É bem interessante. Tem o Winnicott, tem a psicologia do vínculo aqui. Então, esse material vai chegar para vocês também. E o importante é que vocês pesquisem, leiam, vão além de tudo isso aqui que eu falei.
porque é isso que vai promover realmente uma aprendizagem para o psicopedagogo que não para de aprender nunca, não é verdade? E esse daqui são os meus contatos para quem quiser depois seguir, entrar no meu site, seguir no Instagram. Facebook eu não uso muito, gente, tá lá meio que mofado assim. Tá lá, tem conteúdo, mas eu não uso muito. Tem no YouTube, tem no WhatsApp, tem, gente, canal do podcast. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho um canal de podcast que tá no Spotify e eu coloco Spotify porque é o que eu uso. Mas tá em outras 6 plataformas, chama Canal Luz. Esse canal Luzes, ele começou de uma brincadeira do meu filho. Meu filho tinha que fazer uma tarefa da escola, que era fazer um podcast para aula de tecnologia dele. E daí ele falou assim, não quero fazer esse podcast, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, não tem querer, é tarefa da escola, você vai fazer. E pronto, vale nota. E ele pegou e enfrentou aquilo e fez o podcast dele. E daí ele me ensinou, ele falou, poxa mãe, mas você é tão desinibida para fazer, por que você não faz comigo? Eu falei, fechado, vamos fazer um projeto nosso? Daí ele falou, vamos. Então hoje a gente tem um canal Luzes, porque o meu sobrenome é Luz, né? Onde o meu filho tem esse podcast dele, eu tenho os meus e meu marido também. Por isso que se chama canal Luzes. Então é um canal de podcast em família, gente. Se vocês quiserem, vão lá que é bem legal. Deixa eu parar aqui para voltar para vocês. Estou à disposição novamente para que vocês perguntem, para que vocês falem, para que vocês falem o que vocês quiserem. Oi, Eliana! Agora que eu vi tua carinha. Podemos tirar aquela foto, hein? Já que vocês não estão querendo falar, só eu. Vamos abrir as câmeras. Passar a mão no cabelo para ficar bonita, dar um sorriso. Ok. Oi. A amiga Stephanie, ela fez uma pergunta Tá no chat, é isso? lá no chat. Quem que... Deixa eu olhar. O Zimmermann, não. É possível existir... é Stephanie Souza. Ela pergunta o seguinte. É possível existir 2 tipos de conceitos de família em uma só? Pode acontecer sim. Porque quando o homem casa com a esposa, você traz modelos diferentes, né? Então você pode não desarraigar e a mulher pode estar ali mantendo um, o marido pode estar mantendo o outro e tá funcionando 2. Alguém colocou ali no final se é o Zimmermann. Não, não é. É a esposa dele. O Zimmermann, ele era... Acho que ele morreu já. Médico psiquiatra, se eu não me engano. Não me lembro. E a esposa dele é gerontologista. Então, o livro é dela. Ok? Vamos abrir as nossas câmeras para tirar uma foto de todo mundo na comemoração de aniversário do grupo de vocês? Peraí, que tem alguém entrando. Aí. Todo mundo consegue abrir as câmeras? Um sorrisinho, gente. Quem puder. Vamos lá. Pera aí, que tá entrando mais gente. Ó, quem for entrando agora, já abre a câmera que a gente tá na hora da foto, hein? Vamos lá, senão o sorriso vai ficar falso já, de tanto que a gente fica aqui, né? Tirei, só deixa eu gravar aqui. Depois eu passo para vocês as fotos, tá? Ótimo. Então, estou aberta aqui para perguntas que vocês quiserem fazer e colaborações. Já. Reflexão. Muito importante nós começarmos a olhar a criança, não só a criança, mas sim a família, que vem em primeira mão nos procurar. Né? Porque a mãe, né? Enquanto Débora estava falando, eu atuo também com crianças no asilo,